2017, da Câmara Municipal de Sagraganga, Estado de Goiás. Todos de pé para ouvirmos a leitura da Bíblia com o vereador Ronaldo. Boa noite. Esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Ouviremos a leitura da ata anterior. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Não vou falar nome de todos aqui, porque é muita gente, o Jair Carneiro, nosso amigo Amor, mais Nelson, mais a galera toda, meu amigo Cássio, muito obrigado pela presença de todos. Ata da terceira sessão ordinária do mês de março do ano de 2017. No estado de Goiás, na sala de sessão da Câmara Municipal, situada na Praça Três Poderes, número 7A, centro, às 19 horas, ao 6 do mês de março de 2017, nesta cidade de Centralândia, em caráter ordinário, compareceram para a abertura dos trabalhos no Legislativo os seguintes vereadores: Martônio Divino Cândido, presidente; Levi Batista de Lima, primeiro secretário; Elvio José dos Santos; Elvando Donizete Vieira; Hélio José Alves Domingos; João Paulo de Oliveira Carneiro; José Maria Ferreira Rios; Ronaldo Lopes de Faria. Havendo número legal, o senhor presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a sessão. Expediente: leitura de um texto bíblico em capítulo 100, versículo de 1 a 5, pelo vereador João Paulo de Oliveira Carneiro. Leitura dos requerimentos números 1715 e 1714 e 1715, de autoria do vereador Martônio Divino Cândido, por solicitações dos vereadores Hélio José Alves Domingos e Ronaldo Lopes de Faria. Foram pedidos para constar na ordem do dia desta sessão, posto em discussão e votação. Foram aprovados por unanimidade. Requerimento verbal. Não houve num pequeno expediente usar as palavras vereadores Hélio José dos Santos, Ronaldo Lopes de Faria, Hélio José Alves Domingos e Elvando Donizete Vieira. No grande expediente, não houve oradores inscritos. Ordem do dia, projeto de lei número 1470, de autoria do vereador João Paulo de Oliveira Carneiro, onde a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após opinarem favoráveis ao senhor presidente, colocou o projeto de número 1470 em discussão e votação. Foram aprovados por unanimidade. Leitura dos requerimentos número 1714 e 1715. O senhor presidente colocou em discussão e votação. Usou a palavra o vereador Martônio Divino Cândido. Em seguida, foram aprovados por todos. Explicação pessoal: fizeram uso da palavra o vereador Hélio José Domingos, Levi Batista de Lima, em nome da casa o vereador José Maria Ferreira Rios, fez os atendimentos práticos aos visitantes. Fim do expediente regimental, o senhor presidente, verificando que nada mais havia se tratar, declarou encerrada a sessão, determinou que se lavrasse a presente ata, que depois lida e discutida e aprovada, segue assinada pela mesa diretora e os demais vereadores presentes, Levi Batista, primeiro secretário, que lavrei. A ata tem discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Leitura do expediente. Processo número 4.360. Requerimento 1470 de 1 de 2017, que dá o nome da Avenida Brasil do setor Alto da Boa Vista ao Avenida Antônio Rodrigues de Mendonça. É isso mesmo.
Processo número 4.383. Decreto Legislativo número 304, de 13 de março de 2017. Concede título de cidadania à Câmara Municipal de São Fernando do Estado de Goiás. Aprovou eu, na qualidade de senhor presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1. Fica concedido o título de cidadão santarlandense ao ilustríssimo senhor José Aparecido Alves Pinta, em reconhecimento ao relevante serviço prestado em prol dessa comunidade. Artigo 2. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições encontradas, sala de sessões, 13 de março de 2017. Requerimento do vereador João Paulo de Oliveira Carneiro. Esse projeto será enviado à comissão para ficar à discussão durante a semana, para que seja apreciado. Aí a comissão, o presidente é o Cres Nunes, primeiro secretário João Paulo, membro é o José dos Santos. Processo número 4.366. Requerimento número 716, de 10 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santarlândia, o vereador que subscreve requer, após aceitação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar o transporte coletivo durante a festa do Jeep Cross, estipulando os horários de saída e chegada no trecho entre setor Planalto e setor Matiz ao parque de exposição nesta cidade, para que as pessoas mais idosas e crianças possam estar festejando com mais tranquilidade nesta cidade. Requerimento do vereador Hélio José Alves Domingos. Pedido do vereador está em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.367. Requerimento número 1.717, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santarlândia, o vereador que subscreve requer, após aceitação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de renovar a sinalização de trânsito nas 4 entradas e saídas desta cidade, colocando quilômetros nas próximas cidades, círculo, vizinhas, dentre outras placas de aviso de restaurantes, hotéis, hospitais e postos de gasolina. Solicitação do vereador José Maria Ferreira Rios. Pedido do vereador está em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.368. Requerimento número 1.718, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santarlândia, o vereador que subscreve requer, após aceitação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar a construção de uma cobertura ligando o pavilhão 1 com o pavilhão 2 no cemitério Tia Maria de Abreu, nesta cidade. Solicitação do vereador José Maria Ferreira Rios. Pedido do vereador está em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.369. Requerimento 1.719, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santarlândia, o vereador que subscreve requer, após a citação do plenário, que seja solicitada ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar a cobertura dos buracos, tapar na rua 21 de abril até a residência do senhor Sivaldo Godoy, nesta cidade, Martão de Vivo Cândido. Pedido em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.370. Requerimento 1.720, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santarlândia, o vereador que este subscreve requer, após aceitação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar que tapar a erosão, buraco enorme na rua 1º do setor sul, em frente à casa do Manelão, nesta cidade. Requerimento
Vereador Martão Divino Cândido. Pedido está em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.371, requerimento número 1.721, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sandralândia, o vereador que este subscreve requer, após a aceitação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar varredura nas ruas, setor sul 1, pois já tem mais de 60 dias que os garis não fazem a varredura destas ruas, nesta cidade. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Pedido está em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.372, requerimento número 1.722, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sandralândia, o vereador que subscreve requer, após a aceitação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar a varredura nas ruas do setor São Vicente Paula, bem como tapar os buracos desta cidade. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Pedido está em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.373, requerimento número 1.723, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sandralândia, ao vereador que este subscreve requer, após a aceitação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar para tapar os buracos na Rua da Indústria, no setor 3 desta terceira etapa desta cidade. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Pedido está em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.374, requerimento número 1.724, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sandralândia, vereador que subscreve requer, após a aceitação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providências no sentido de projetar e executar para tapar os buracos nas ruas 9, do setor Canal, em frente à casa do vereador Elvando Donizete Vieira, popular Bandim, desta cidade. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Requerimento em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.375, requerimento 1.725, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sandralândia, o vereador que subscreve requer, após a apresentação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar as recuperações dos asfaltos no setor Bela Vista, Rua 1, iniciando-se próximo da residência do senhor Divino Nunes até o setor Vieira, próximo à residência do vereador Ronaldo, nesta cidade. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Pedido em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.376, requerimento número 1.726, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sandralândia, o vereador que subscreve requer, após a aceitação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar para tapar os buracos da Rua 8, 9 e 10, no setor Lima, bem como enviar pessoal para varrer as ruas, pois as mesmas não foram limpas desta gestão nesta cidade. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Pedido em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.377, requerimento número 1.727, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sandralândia,
O vereador que subscreve requer, após a hesitação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providências no sentido de projetar e executar as retiradas de galhas e entulhos na rodovia GO 164 na saída para São Luís de Montes Belo, nesta cidade. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Pedido em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.378. Requerimento 1.728, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Centralândia. O vereador que este subscreve e requer, após a citação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar encascalhamento nas ruas 8 do setor Martins, pois as ruas encontram-se intransitáveis nesta cidade. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Pedido em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.379, requerimento número 1.729, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Centralândia, ao vereador que subscreve e requer, após a citação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar a recuperação dos asfaltos nas ruas 4 e 2 no setor Lima, no fundo do cemitério, nesta cidade. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Pedido em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.380, requerimento número 1.730, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Centralândia. O vereador que este subscreve requer, após a citação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar para tapar os buracos na Avenida Norte-Sul, saída para Moçâmedes, bem como fazer a limpeza, roçar o passeio nas margens da rodovia, nessa cidade. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Pedido em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.381, requerimento número 1.731, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Centralândia. O vereador que subscreve requer, após a citação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar para tapar a erosão, buraco enorme na Rua 8, setor Martins, em frente à casa da Miriam do Tecão, nesta cidade. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Pedido em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.382, requerimento 1.732, de 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Centralândia. O vereador que subscreve requer, após a citação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Itamar Leão do Amaral, prefeito municipal, providência no sentido de projetar e executar para recuperar os asfaltos nas ruas dos boiadeiros, nesta cidade. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Pedido em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Indicação verbal. Requerimento verbal. Presidente, se eu fazer um requerimento ali para o Borrol também, o prefeito para colocar ali um poste de luz ali da igreja Assembleia de Deus ali. Requerimento em discussão. Ali eu estou pedindo esse requerimento, porque lá está muito escuro, lá na praça daquela igreja lá. Requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Pequeno expediente. Quem quiser fazer uso da palavra tem 5 minutos. Boa noite a todos. Presidente, eu quero aqui falar com o nosso colega, o vereador
porque hoje nós queremos também que o povo que está lá, a creche, Semeio Novo, que funcione, que foi compra materiais, tudo, que está lá, que inclusive já está usando um pouco dos materiais que veio do Semeio, em vez de se gastar, fazer o que é de grande importância, essa passarela que você quer que faz, debaixo de para cima, que coloca o nosso Semeio Novo para funcionar, que ele foi mobiliado, tudo, está todo mobiliado, é só já, né, começar a pôr as crianças para usar lá, e eu acho que é de grande importância para nós. E quero também aqui parabenizar, presidente, avalizar o seu pedido aí, que nós precisamos mesmo. Somente tem aí uns buracos que lá em casa eu nem nunca pedi, porque eu penso, deixa uma hora, vai e tampa, porque, né, tampou lá do nosso colega Vandinho, do João Paulo, mas o meu não, mas tá bom, lá a terra vai, que corre de cima lá, entope, buraco grande que tem lá, a terra tampou. Mas tá bom, a gente vai tenteando que aqui lá, uma hora chega lá, mas vai ficar bom, se Deus quiser. E eu peço assim que se a gente, né, a respeito do Semeio lá, que vê se coloque ele para funcionar, que hoje sanou o problema que veio, a promotora até mandou para a gente o ofício das crianças que foi solucionado o problema. Mas assim, solucionou o problema, mas para solucionar o problema, usando um pouco do material que foi compro, o outro Semeio novo. Então, vamos colocar o Semeio novo para trabalhar na atividade das crianças, vai ter aí um local que é um ponto de referência ali no setor Martins, para nós, todo mundo. Quero agradecer a todo mundo e pedir ao senhor, presidente, que conste em ata aí o nome desse pessoal todo que está aqui. Olha que coisa mais linda, que o plenário está cheio aí, a gente for falar o nome de todo mundo, vai esquece o nome de alguém, mas isso aí é que é bom. E nós vamos estar convidando todo mundo, segunda-feira novamente, para a gente estar aí, encher o plenário aqui toda segunda-feira, esse aqui vai estar cheio, gente. Vocês verem o que é o trabalho do vereador está aqui. Não é que a gente talvez é atendido naquilo que está fazendo ali o requerimento. Se o prefeito quiser, ele vai fazer aquilo ali que a gente está pedindo. Porque eu acho que é uma de grande importância para a nossa cidade. E ele quer o quê? Que nossa cidade cresça, que nossa cidade seja Sanclerlândia grande, não Sanclerlândia pequena. Então, eu falo para você que ele vai atender esse pedido nosso e vai continuar a fazer o mais e mais para nós, que é o que nós queremos. A população quer isso. Outra coisa que eu quero relembrar também é a respeito da saúde, que eu preciso que ele dê um carinho mais importante para a nossa saúde. Porque ontem teve um colega nosso, um menino, o Jefferson, filho do Cássio, que bateu ali, logo ali após o Posto São Paulo, que foi ao hospital, tinha lá a médica, que é uma pediatra, não teve como atender o menino. Eu acho que tem que dar aí uma importância maior, um pouquinho, para a nossa saúde agora, porque nós precisamos, gente, o povo carente precisa dessa saúde, e eu acho que o nosso secretário tem que olhar isso mais com carinho. E ele ontem não teve como ser atendido, teve que vir até o SAMU, acho que veio a UTI de São Luís, para levar ele a Goiânia. Muito obrigado. Boa noite, presidente, novos colegas, aos ex-vereadores Tadeu Cássio, Anildo, Jair Carneiro, Éder, faça presente aqui, que seja bem-vindo. Eu também quero aqui, já quero subir nessa tribuna aqui para elogiar o nosso prefeito. Está com 73 dias de administração e até hoje nada foi realizado. Clamei todos os vídeos, estava aqui, clamava do secretário de saúde, clamava do prefeito, elogiava o secretário da educação, que era o Éder, mas hoje eu estou aqui para dizer que só tem promessa, nada foi feito até hoje. Mas hoje foi uma mulher me procurar, precisava ir a Goiânia amanhã, com o joelho quebrado, eles falaram que não tinha dinheiro. Mas na gestão passada, gente, aquelas pessoas que lá menos favorecidas, eles levavam. Hoje não tem dinheiro, mas na passada tinha. Será que esse dinheiro subiu? Nós criticávamos, nós falávamos. Será que esse dinheiro subiu da saúde? Não está repassando? Se não está repassando 15, repassa 18.
faz o cumprimento, o governo dá conta de trabalhar. Não é fácil fazer as coisas sem dinheiro. Se não repassar o dinheiro, não dá para fazer. Mas se o Perna veio aqui, ele não repassa e entrega, porque não é fácil escutar o que vai estar escutando o povo em Santo Hernando sobre a saúde. Amanhã eu vou levar ela lá, de dó dela, que ela falou que ela foi humilhada lá, porque as pessoas não levavam, não tinha dinheiro, não tinha ambulância disponível para levar ela. Outra coisa que está acontecendo na administração do posto, eu fiz um pedido para ele mandar uma nota fiscal para me ver, porque, pelo ouvir dizer, gastar 74 mil de petróleo no mês de janeiro, só tinha um caminhão trabalhando com coletor de lixo e o carro do prefeito. Então, é por ouvir dizer, gente, não estou falando que ele gastou, eu só quero provar para a população que ele está falando que gastar. Então, me entrega a nota fiscal para me provar para o povo, se for verdade, que eles estão no direito deles. Outra coisa que está acontecendo no DME. Antigamente a gente falava com o Luizmar, o ótimo secretário que teve na gestão passada. A gente era dividido. Hoje não sabe ter um secretário. Se é o Vandim, se é o Kempo, se é o Tamar, se é o Lau Davi, se é o Rogério. Tem que passar para todos esses. Eu admirava a administração do Tamar na passada. Hoje está vergonhoso o que está acontecendo nessa cidade. Muito obrigado. Grande expediente. Quem quiser fazer o uso da palavra terá 30 minutos. Ordem do dia. Processo número 4.360. Requerimento 1.470 de 1 de 3 de 2017, que dá nome da Avenida Brasil, no setor Alto da Boa Vista, a Avenida Antônio Rodrigues de Mendonça. Requerimento do vereador João Paulo de Oliveira Carneiro. Projeto em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, plenários, internautas, esse projeto aí é de minha autoria, até meu tio esteve conversando comigo para a gente fazer ele, porque o senhor Antônio Rodrigues de Mendonça foi uma pessoa grande e importante na nossa cidade, então a gente não podia deixar de fazer uma homenagem à família, porque ele já não está mais no meio de nós, né? Então o presente aqui é de Maria, filha, a dona Diná, Anitta, de Jair, que é genro. Então quero agradecer em nome de toda a família, todo o pessoal presente. Muito obrigado. Projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Pedido está em discussão. Pedido de encerramento. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.366, requerimento número 1.716, que solicita transporte coletivo no Jeep Cross 2017, requerimento do vereador Hélio José Alves Domingos. Requerimento em discussão. Senhor presidente, nossos colegas, plenário, né? Eu fiz esse requerimento, senhor presidente, para pedir um transporte para o pessoal do setor Martins, setor Planalto, pois é muito difícil sair de a pé dali para ir até uma festa de Jeep Cross. A gente já chega lá com vontade de voltar. E quando vai, tudo bem. É muito bom, o duro é a volta, quando a gente anda tanto ali, fica frouxinho. Eu já fiz isso uma vez, eu e meus irmãos, senhor presidente. Eles pagou o táxi para buscar minha caminhonete, para buscar eles. O tanto que é dolorido de sentir. Porque aí então eu peço ao prefeito que venha a cobrar, mas que ponha esse transporte para buscar o pessoal ali, porque é muito bom a gente ter o transporte, pelo menos para ir para perto e testar com tranquilidade. Isso, tem que marcar o horário de buscar e o último horário de saída também do Jeep Cross, porque senão as pessoas ficam tudo para trás, não sabem o horário. Muito obrigado, presidente. Eu tenho certeza que o nosso colega vai ser atendido por esse requerimento. Requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.367, requerimento número 1717, 13 de 3 de 2017, que solicita renovar a sinalização de trânsito nas 4 entradas da cidade. Requerimento de José Maria Pereira Rios. Requerimento em discussão. Em votação. Senhor presidente, colegas vereadores, plenário, internautas, eu queria assinar esse requerimento junto com o vereador, até uma cobrança
conversar com o Joãozinho Balestra, ele me respondeu através de um ofício que vai sinalizar a cidade, que já é uma promessa que já tem mais de anos. Já foi na gestão passada, a gente tivemos 3 eventos lá, e até hoje ainda não foi realizado o que foi prometido, mas pedindo para o vereador Hélio lá, eu acho que já vai dar um empurrão mesmo, chegar uma injeção de ânimo mesmo, para eles trabalhar aqui para a gente. Muito obrigado. Requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.368, requerimento 1.718, de 13 de 3 de 2017, que solicita a construir uma cobertura do CIMEI. Requerimento do vereador José Maria Ferreira Rios. Requerimento em discussão. Eu estou fazendo ele, porque eu, esse dia para trás estava chovendo demais aí, fui levar minha netinha lá. Não só minha neta, não. Todo mundo aí que tem filho lá. Foi, gente, vou te fazer dó, gente. Chovendo, estava tudo molhando lá. Esse filho que estava lá com o caminho, olha, isso aí vai fazer para nós. Obrigado. Requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.369, requerimento 1.719, que solicita a cobertura dos buracos na rua 21 de abril. Requerimento do vereador Martônio Vivo Cândido. Requerimento está em discussão. Esse requerimento aqui, que é de minha autoria, eu até poderia fazer um requerimento só para tapar todos os buracos da cidade. Mas não, eu achei melhor, né, citar o nome de cada rua, até porque é como prova, né, que eu conheço todos os problemas da nossa cidade. Ando toda a cidade, quase todos os dias, caçamos problemas mesmo para ajudar a resolver. Requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.370, requerimento 1.720, que solicita tapar a erosão na rua 1º do setor sul. Requerimento do vereador Martônio Vivo Cândido. Esse que é de minha autoria também, lá de frente à casa do Manelão, acho que todos aqui conhecem, né? Esse problema lá é um problema antigo. Deu já ter lá mais de ano que está com esse problema lá, já correram atrás, não conseguiram. Então, estou pedindo novamente. Requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.371, requerimento 1.721, solicita a varredura das ruas do setor sul 1. Requerimento do vereador Martônio Vivo Cândido. Esse requerimento também, que é de minha autoria, eu já vinha acompanhando. Quando hoje aproximou-se de mim um morador ali daquele setor, nós trocando ideias, e ele reclamou, né, que nessa gestão ainda não foi varrida a porta de sua casa. Então, gostaria que o executivo tomasse a providência. Requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.372, requerimento 1.722, solicita a varredura das ruas do setor São Vicente de Paulo. Requerimento do vereador Martônio Vivo Cândido. Requerimento também, de minha autoria. Acompanhe, né, aquele setor que mora ali próximo. Inclusive, graças a Deus, tem uma mini pracinha lá, né, que fui eu que construí na gestão passada, juntamente com o prefeito Walter. Gosto muito daquele setor ali também. Então, eu gostaria que fosse varrido, né? Lá tem rua lá que está com quase 90 dias também, que não foi varrido. Requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.373, requerimento 1.723, solicita tapar buracos nas ruas, na Rua da Indústria, do setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Martônio Vivo Cândido. Esse requerimento também, que é de minha autoria. Aquela rua ali é uma rua muito movimentada. Tem lugar lá que pode dizer que 10 metros, 20 metros, que já não mais está tendo asfalto. Não tem como nem tapar buraco. Tem que recuperar, fazer outro. O requerimento é em votação. Quem for favorável, permaneça como está.
Aprovado por unanimidade. Processo número 4.374, requerimento 1.724, que solicita para os buracos da Rua Nova, setor Planalto. Requerimento do vereador Martão de Vivo Cândido. Outra rua também que é bastante movimentada, né, que é ali de frente à casa do colega vereador Vandim. Realmente lá já foi tapado, parece no meio de janeiro, né, mas a chuva já arrancou todo novamente. Então, como já está entrando no período de estiagem, fiz o requerimento para que seja atendido o mais rápido possível. Requerimento em votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.375, requerimento 1.725, que solicita recuperação do asfalto no setor Bela Vista, na Rua 1. Requerimento do vereador Martão de Vivo Cândido. Esse setor é um pouco conhecido. É aquele setor ali, ao lado do setor Vieira, que é de propriedade do Admilson Cândido. Lá tem uma rua que está intransitável. E o asfalto lá foi feito na época do atual prefeito. Então, fiz requerimento para que seja recuperado aquele asfalto ali. Requerimento em votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.373, requerimento 1.726, que solicita tapar os buracos na Rua 8, 9 e 10 do setor Lima. Requerimento do vereador Martão de Vivo Cândido. Esse setor Lima é o setor Lima 1. Essa rua ali, ó, fica lá na rua da casa do primo, que é da pá carregadeira, conhecido lá o João Gambá, né, nosso amigo também. Aquele ali já é um problema já de vários anos. Então, nós temos que atender aquele povo ali. Eu acredito que já deve ter uns 2 anos que eles estão sofrendo com esses buracos lá. Requerimento está em votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.377, requerimento 1.727, que solicita retiradas de galhos e entulhos na rodovia GO 164, saída para São Luís do Montes. Requerimento do vereador Martão de Vivo Cândido. Esse requerimento aqui para retirar os entulhos ali de frente à marmoraria do Rubens, ali próximo ao motel. Passei lá hoje, tem galhas lá que eu acredito que deva ter mais de 30 dias que está lá. E o entulho também. Então gostaria que fosse retirado porque está muito feia a entrada da nossa cidade. Requerimento em votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.378, requerimento 1.728, que solicita encascalhamento nas ruas 8 do setor Martins. Requerimento do vereador Martão de Vivo Cândido. Essa rua 8 é uma rua também que há muito tempo, né, vem dando problemas, principalmente nesse período chuvoso, mas é claro que as pessoas entendem, mas agora está na hora de atender, né, porque ali, lá tem 2, 3 entradas, como eu já está intransitável. Então, gostaria que esse povo fosse atendido. Requerimento em votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.379, requerimento 1.729, que solicita a recuperação do asfalto nas ruas 4 e 2 do setor Lima, no fundo do cemitério. Requerimento do vereador Martão de Vivo Cândido. Esse requerimento também é o setor Lima 2, fica ali próximo ao Redeci, vira à esquerda ali da mecânica do Redeci. Esse problema lá também é antigo. Gostaria que fosse atendido também esse requerimento. Requerimento em votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.380, requerimento 1.730, que solicita tapar os buracos da Avenida Norte-Sul, saída para Moçambique. Requerimento do vereador Martão de Vivo Cândido. Esse requerimento também, né? A saída de Moçambique ali está muito feio, com bastante buraco. Pé de mamonas nos passeios públicos. Então, gostaria também que fosse atendido. A entrada da nossa cidade também, está muito feio aquilo ali. Requerimento está em votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.381, requerimento 1.731, que solicita para
tapar a erosão na rua Rui, setor Martins, requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Essa erosão é de frente à casa da Miriam. Gostaria que fosse atendido também, porque lá está quase cabendo um carro lá, essa erosão. Requerimento em votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Processo número 4.382, requerimento 1.732, que solicita recuperar o asfalto na rua dos Boiadeiros. Requerimento do vereador Martão Divino Cândido. Esse requerimento aqui é muito importante, recuperar o asfalto da rua dos Boiadeiros. É aquela erosão lá que a chuva fez, né? Essas duas chuvas por último, que foi muito pesada. Mas aquele problema ali também é um problema antigo, desde minha época que trabalhei no DMR, eu sempre vinha acudindo aquilo ali, mas dessa vez deixaram a desejar, deixaram comer o asfalto lá primeiro. Então vamos ver, gente, vamos tomar uma providência antes que vai rodar tudo aquele aterro. Requerimento em votação. Quem for favorável permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Eu estou com um convite aqui para o vereador. Eu gostaria que o secretário lesse ele. E leia esse ofício também, né? Foi enviado ao nosso vereador João Paulo, que é do João Palestra, do Carlos Filho. Diretoria Técnica e de Atendimento. Ofício número 215/217, data Goiânia, 15 de fevereiro de 2017. E o senhor vereador João Paulo de Oliveira Carneiro, de Santarana. Senhor vereador, informamos a Vossa Excelência que o Departamento Estadual de Trânsito Detran Goiás, através da Diretoria Técnica e de Atendimento, de acordo com o projeto já elaborado pela Gerência de Engenharia de Tráfego, fará a implantação e sinalização horizontal nas ruas e avenidas dessa promissora cidade. Maiores esclarecimentos e qualquer dúvida serão ensinadas através do telefone 62-3272-8200. Precisamente, João Palestra do Carmo Filho, diretor técnico de atendimento. Convite especial. Ao homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais. O CIMEI Tia Maria de Abreu Alves tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para assistir às apresentações do projeto. Que animal é esse? E assim prestigiar os trabalhos desenvolvidos pela Educação do Jardim 2. Dia 15/3, horário das 9, período matutino, das 15 horas, período vespertino, local CIMEI Tia Maria Alves Abreu. Contamos com a sua presença. Gestão 2017. A explicação, pessoal. Quero que usar a explicação, pessoal. Senhor presidente, mais colegas, boa noite plenário. Eu sempre gosto de assumir essa tribuna para, todas as vezes, mostrar minha satisfação, minha alegria de ser vereador, de ser um representante do povo da minha cidade. Isso faço com muita alegria, com muito entusiasmo, todas as vezes que aqui venho. Eu quero reconhecer alguns trabalhos que estão sendo feitos à nossa cidade, ao nosso povo. Em primeiro lugar, um trabalho do Rafael, que está aqui sempre filmando, transmitindo aquelas pessoas que não podem estar presentes nas nossas sessões. Muitas vezes nem na cidade está, mas a gente tem recebido ligações de pessoas muito distantes que têm acompanhado as nossas sessões, transmitida ao vivo. Isso, Rafael, você faz um trabalho voluntário, você precisa ser reconhecido por todos nós, vereadores, por toda a população da nossa cidade, e é um trabalho de extrema importância. O seu trabalho leva ao conhecimento das pessoas aquilo que os vereadores realmente querem para a nossa cidade, aquilo que os vereadores realmente têm acompanhado na gestão anterior, muitas vezes têm fechado os olhos com a gestão passada e vem reconhecer somente agora, nessa atual, e também fecha para a gestão que nós estamos vivendo e não vê os trabalhos que estão sendo feitos na nossa cidade. Uma das coisas que eu sempre tenho visto, o esforço tremendo que o nosso prefeito, o nosso grande gestor público está fazendo para que as coisas andem e já tenham andado muito bem.
Eu também quero, antes de eu prosseguir com a fala, Rafael, eu te pedi que você tem filmado muito bem os vereadores e não tem filmado o público que nos assiste aqui presente. Depois você dá uma virada na câmera e mostra o semblante, a felicidade de cada um dos santo-orlandenses que tem acompanhado um número muito positivo em todas as sessões legislativas desta casa. Eu quero que hoje, eu acho que uma das sessões que mais tem professores, professoras, ex-vereadores, quando citou os nomes dos ex-vereadores, esqueceu do Lindomar Coelho, eu quero aqui relembrar o nome dele, que tem sido um grande gestor na pasta qual ocupo aqui nesta casa, foi presidente aqui dessa Casa de Leis também, assim como os outros ex-vereadores que estão aqui. Então, ex-recente, nosso amigo Cássio, Hamilton, que saiu, nosso Paulinho Mendonça, Perna, que chegou também agora há pouco, o senhor Jair Carneiro, e assim todas as pessoas que estão aqui, nosso ex-secretário de Educação, professor, meu amigo e companheiro Erikson. Então, assim, demonstra que nós estamos sendo prestigiados pelo povo da nossa cidade. Eu vejo o esforço de cada uma das pessoas que assumem as pastas da nossa administração atual. Quando vejo aí a questão de tapa-buraco, tantas outras coisas, nós estamos fazendo. E fazendo de uma dimensão, pelo tempo que Deus tem dado a cada um de nós aqui, com muita chuva, graças a Deus por isso, quero que continue. E nós vamos continuar também trabalhando, enfrentando as dificuldades. Eu acho que só quem tem os olhos abertos tem visto quantos buracos têm sido tampados na nossa cidade nesse período de janeiro até hoje. Muitos e muitos têm sido tampados, infelizmente a chuva vem, tira alguns, muitos têm permanecido, né, arrumado, tem abrido outros em outros locais. Mas estamos trabalhando, não baixamos a cabeça, crítica faz nos levantar, crítica faz nós andar para frente e se esforçar. Eu vejo aí na geração de emprego, o quanto o gestor da pasta, que é o Divino Elcio, está trabalhando incansavelmente juntamente com o prefeito Itamar. Hoje nós estamos com 13 empresas previstas a vir para Santa Helena. Das 13, 5 já estão acertadas. Das 5, não contando 3 confecções, 5 confecções, 2 vai ser aberta agora no mês de abril em Patrimônio da Fartura, 3 aqui em Sangrelândia. Nós estamos vindo uma empresa de Santa Catarina, uma empresa de São Paulo, que vai fazer fábrica de panelas aqui na nossa cidade. Isso tudo esforçando a questão que às vezes muitos vereadores não têm acompanhado essa gestão. Quando o governador Marconi Perillo deu o incentivo do ICMS de 98% das empresas que está lá dessa região do estado. Isso, com o esforço do prefeito, está fazendo com que as empresas venham migrar para a nossa cidade, para essa cidade que tem dado um incentivo, está lutando para a doação de terreno, estamos quase cumprindo a compra de mais 2 alqueires de terra, 2,5 alqueires, já está fechado, que vão para 4,5, e várias outras questões que eu me seguro a dizer. Quem sabe, Rafael, a próxima semana a gente já pode citar mais algumas outras. Uma empresa que para muitos seria impossível se instalar em Sangrelândia é um novo laticínio. O novo laticínio está faltando muito pouca coisa para ele começar a operar no nosso município. Eu sei que com isso vai alegrar muito o Jair Carneiro e muitos outros, que é produtor rural do nosso município. Já está praticamente concluído e vai vir para ser um grande laticínio, que vai gerar muito emprego, vai gerar renda para a nossa cidade. Estamos trabalhando em a plantação de soja no município de Sangrelândia, que era um sonho de muitos gestores que aqui passaram. Nós estamos trabalhando e eu tenho a grande satisfação de poder fazer parte dessa administração, acompanhar essa gestão promissora, a gestão que o povo está acreditando nela. E eu, como vereador, muitas das vezes a gente é atacado, é acusado de tantas coisas, mas eu agradeço a Deus. Mesmo na gestão anterior, está aqui meu amigo João Paulo, que eu admiro ele, principalmente hoje, por reconhecer, já falei na sessão passada, o nome de um grande homem, que foi homem de Sangrelândia, que deixou uma família brilhante, família de exemplo, e hoje vem o vereador João Paulo aqui, bem no século XXI, homenagear esse grande cidadão que aqui passou, João Paulo. Novamente, meus admiramentos ao senhor, que faz esse grande trabalho.
Na gestão anterior, muitas das vezes, a gente, por ser partidos opostos, a gente não participava tanto da gestão, mas também não criticava tanto, deixava as coisas ir. Mas mesmo assim, sendo partidos opostos, eu sempre bato no peito. Fiz, juntamente com o prefeito Valco, uma grande obra para o município de Santa Helena. Nunca fechei os olhos para aquele trabalho que ele fez aqui no município de Santa Helena. Nós aqui, eu quero voltar aqui, sei que o Rafael já me filmou, fala disso inúmeras vezes, enquanto eu for morador da nossa cidade, enquanto eu for, vou falar porque eu falo com muito orgulho, quando a marido do senhor Zé Caxias, filho do senhor Manuel Lopes, tinha o senhor Abel e assim muitos outros, a dona Marta, o Fernando, que tem as propriedades deles ali de lá do Água Fria, do Rua Água Branca, onde vai o pastor Jó, a pastora Dona Ira. Ali há muitos anos ele era uma dificuldade terrível com a ponte. Com o jeito nosso, o jeito lutando para agradar, lutando para ser parceiro de todos aqueles que aproximam da gente, nós conseguimos construir uma ponte ali, que hoje eu ainda passei ali com tanta chuva e a gente fica preocupado dentro de danificar alguma coisa, está ali perfeito, em bom estado de conservação, e o povo ali passa muito alegre pelo aquilo que a gente tem lutado para construir no município. Então eu quero ser esse vereador do ano passado e quero ser mais autêntico, mais perseverante, firme, juntamente com o prefeito Itamar, mostrando alguma coisa para o povo da cidade. Acompanho muito bem, em carro meu, petróleo meu, os dias que eu posso, creio todos os dias eu estou disponível, eu estou concluindo uma faculdade agora, mês de julho, estou muito apertado, Henrique, o senhor sabe muito bem o que é isso, não estou tendo tempo suficiente de acompanhar, mas quando posso, estou acompanhando as máquinas, eu gosto de acompanhar. O vereador Marconi já passou, sabe o quanto é gratificante chegar numa propriedade, resolver os problemas, que agora não é época, mas tem que acudir algumas pessoas que estão em extrema necessidade. E nós estamos ali fazendo. Eu até palpito muito o nosso secretário de saúde, Pélia, que tem lutado aí, feito um trabalho que muitos não estão enxergando, e eu estou vendo um grande trabalho do Pélia. Quando o Pélia pegou a Secretaria de Saúde, tinha inúmeros pedidos e encaminhamento de cirurgia em Goiânia que estavam parados. O secretário, juntamente com o vereador Levi, juntamente com o ex-vereador Randim, tem lutado muito e hoje não está mais na espera daquelas pessoas que estavam fazendo cirurgia. Pegamos o centro cirúrgico interditado, juntamente com o Pedro e muitos outros ali, num esforço, tarefa, quando o Clésio pintor para trabalhar até fora de horas, concluímos, já o centro cirúrgico está em perfeitas condições para fazer os partos, fazer as pequenas cirurgias, o qual o nosso município comporta. Então, e muitas outras coisas. E não falando mais a questão que nós fomos eleitos, que o povo cobrou tanto, vereador Paulo, você sabe disso, a questão dos eventos tradicionais que o município de Santa Helena teve e tem, que nós estamos retornando de um grande nível, um Jeep-Cross que eu acho que vai ficar na história do nosso município, na história do estado de Goiás, a divulgação que está sendo tudo um grande nível. E estamos trabalhando. Eu acho que aquelas pessoas que acham que não estamos trabalhando muito. A Secretaria de Educação, eu tenho dado palpite, tenho estado ali todo dia, juntamente com o Mânio, juntamente com a CIBEI, cobrando para ir, sempre eles querem, vai na linha fulano, ver como é que está. A gente tem estado, eu estou satisfeito de ser vereador, eu estou muito contente com esse mandato, eu acredito que nós vamos melhorar muito ainda aquilo que às vezes o período não está deixando nós fazer, que é a questão de tapa-buraco, o vereador cobra muito bem, presidente, nós vamos realizar isso aí. Eu sempre falo que a hora que acabar esse período chuvoso, eu acho que nós não vai ter mais umas 4 sessões para cobrar essa questão de tapa-buraco, se Deus quiser. Todo mundo conhece o prefeito Itamar, a questão de ruas bonitas, cidade limpa, que esse é o foco principal dele. Apesar que está muito focado na questão da geração de emprego e está feliz. Esse dia o vereador Hélio esteve no gabinete do prefeito e saiu dali, vereador, entusiasmado, porque ele deu entusiasmo no prefeito de trabalhar. E ele está trabalhando. Você vê o prefeito Itamar, ele está até agitado essa questão da geração de emprego, já querendo apresentar. Os vereadores já estão lançando agora a questão do uniforme da escola municipal.
todos gratuitamente, para todas as crianças da nossa cidade, os meus meninos, todos os meninos da nossa cidade vão ganhar o uniforme. Hoje vi um grande trabalho do vereador João Paulo acompanhando aqui o processo licitatório, fazendo o papel de vereador, veio para o gabinete, sentou ali e participou de todas, não todas, de algumas dos processos que ele teve outras ocupações no decorrer do dia, mas acompanhando, fazendo o trabalho que o vereador deve fazer. Acompanhou se tem alguma irregularidade nos processos licitatórios, o qual está sendo licitado, uniforme para todos os funcionários da rede pública, do funcionalismo público do município de Sangrelândia. Está sendo licitada a questão do uniforme das crianças da rede municipal de educação. E assim, muitas outras atitudes do governo municipal ele está lutando, está fazendo. É lamentável alguns incidentes que têm acontecido aí nas rodovias, na saída da nossa cidade, mas nós estamos trabalhando juntamente a GETOP e tudo vai ser resolvido. Nós esperamos que antes da festa, do grande evento do Jeep Cross, precisa que seja resolvida essas questões, vereador Hélio. E eu quero disponibilizar também, no resumo da minha palavra, a questão do transporte dentro do setor Planalto, principalmente no domingo, né, durante o dia que o pessoal precisa, o bom mesmo se colocar no sábado, à noite, todos os períodos, mas eu acredito que o prefeito Itamar vai atender, porque muitas pessoas que moram no setor Planalto têm dificuldade da locomoção do setor Planalto até o Parque de Exposição Pecuária. Então eu quero também, Rafael, que você continue fazendo esse trabalho. Esse trabalho é de grande importância. Quero pedir que todas as pessoas que hoje estão aqui continuem vindo. Aqui vocês conseguem avaliar nosso trabalho. Aqui você consegue ver os vereadores que estão andando com a administração. Os vereadores que preocupam em ver a nossa cidade desenvolver. Aqui é uma cidade que daqui a poucos meses ou poucos anos será melhor que muitas cidades vizinhas aqui, que nós muitas vezes estamos ficando aquém delas. Mas nós vamos dar um salto positivo, aumentando o custo da UEG, que nós estamos trabalhando há muitos vereadores, não estão percebendo isso. Mas o prefeito já foi 2 vezes no gabinete do governador, uma delas, o vereador Levi e o vereador João Paulo estavam presentes, comprando o curso de Direito da UEG de Sangrelândia. E sempre o governador fala, primeiro é de Palmeiras, Camarão, não, primeiro é o meu. A gente sabe que é uma queda de braço forte, ele vai levar para Palmeiras, mas quem sabe o segundo lugar será de Sangrelândia. Que meus agradecimentos a cada presença de cada um. Muito obrigado a todos. Que segunda-feira nós vamos ter mais sessões e quem sabe segunda-feira eu possa anunciar o nome de uma nova empresa que está vindo para o Sangrelândia, gerar muitos empregos para o nosso jovem e as pessoas que necessitam de trabalho aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, plenário, internautas, eu queria também pedir ao prefeito, que eu fiz um requerimento aqui, eu acho que foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz, o repasse de 2 salários mínimos para a Sociedade São Vicente de Paula, porque lá é de uma grande importância, porque ali não tem fins lucrativos, ali é para zelar do povo. E quem sabe eu posso estar lá um dia, pode estar, até meu tio Jair Carneiro já foi presidente da Sociedade São Vicente, sabe como que é a dificuldade daquele povo ali. Eu queria que o prefeito atendesse esse requerimento. Muito obrigado. Presidente, quero que pedir também, essa semana eu tive ali no PS Paga, o único que a gente tem aqui em Santo Fernando, uma diversão dia de sábado, domingo, viu, vereador? Que você hoje, como se diz, está falando em nome como secretário do DNR, e eu quero ver se você atende a gente, pelo menos lá, porque não está tendo como. Lá nós vamos ter que pegar o Jeep do Jeep Cross para ir para lá. Porque eu falo para você, não tá, carro normal, comum, não está tendo como chegar até lá não. E o pessoal, assim, a gente, é o único local que nós temos em Santa Fernândia para a gente, sábado, domingo, querer uma diversão, ir lá no Flávio, tá? Sou Dair. Eu queria pedir, ver se atendesse a gente aí. A gente sabe que nesse momento, nessa época de chuva, mas tem atendido, mas na outra administração, era arrumado nessa época, não ficava do jeito que está lá hoje não. E já foi atendido, que eu já tive nas estradas aqui, até no município de Moçambique, que nós arrumamos, que você teve lá junto, e você arrumou. Então assim, não é que porque Moçambique, mas nós
primeiramente, o nosso município, eu acho que em primeiro lugar. O nosso povo, a nossa comunidade, em primeiro lugar. Viu? Então, assim, eu quero pedir para ver se atende a gente aí, para dar uma olhadinha mais, assim, com carinho, lá. Viu? E outra coisa, ali no setor Planalto, tem 2 empresas ali, eu fui lá, foi ontem, lá, ali até na rua, lá do Primo, lá, que descendo, gente, lá para passar a cavalo, está dando trabalho. Ó, moço, tem que descer e arrastar ele por quê? Eu falei, isso aqui não pode acontecer, gente. De jeito nenhum ali, ó. Tipo nenhum, quer que não está aqui, mas você vai passar para ele, que eu sei que você está acompanhando as máquinas, estão juntos, eu sei disso. Eu fui um dia, passei com você, as máquinas estavam indo ali com os irmãos, eu passei, eu acho que você nem me viu não. Mas eu vi, você está acompanhando todo o local que as máquinas estão indo, você está junto. E assim, eu acho que aqui, ali, ó, não pode deixar claro, tem uma empresa do Marquinhos, que é uma empresa muito importante para a gente. Lógico, a gente vai trazer mais empresas, é o que a gente quer. O povo Sanglerante necessita de várias utilidades diferentes de trabalho. O pessoal, como se diz, hoje nós só temos confecções. E eu vou falar um negócio, vai ser difícil implantar muitas outras empresas que dê resultado igual às nossas confecções de Sanglerante. Mas ali, ó, tem a do Marquinhos, que é uma empresa que ela presta serviço. Eu acho que pouca gente aqui sabe que é a respeito de aço inox, que ele faz esses caixa eletrônica, é feito aqui em Sanglerante, gente. Porque pouca gente aqui sabe disso. Viu? Você sabe, lá no Marquinhos. E logo embaixo do Carvalho. Muito obrigado. Foi requerimento até do João Paulo, início, né, João Paulo? E a coisa lá está calamidade. Obrigado. Eu tinha uma honra de subir nessa tribuna e poder gavar a administração hoje. Mas eu quero subir e gavar, porque a gente vai criticar, tem umas pessoas que dói. Na verdade, dói, gente. E a verdade doer, as pessoas têm que criticar. Admiro o trabalho do Divino Elcio, que é um cara esforçado, é um cara competente. Admiro o trabalho do Marco aí, que é um cara competente. Tanto é que vai ser um dos melhores gibróides, porque tem competência. Mas as outras coisas, que querem tampar o sol da peneira, é vergonhoso. Que está dizendo aí que o nosso novo colega é o secretário do MR, patrolando as estradas e pedindo voto, usando a máquina da prefeitura. E ainda quer falar que está à frente da administração. Que dia que o prefeito ligou para um desses vereadores aqui, para vir cá, para contar o que acontecer. Mas o nosso colega liga, todo dia. Então, gente, quer fazer uma administração boa? Convida os vereadores, convoca os vereadores, faz uma mesa redonda, que nunca teve isso aqui, gente. Agora o cara quer dizer que está realizando, vai realizar. Não, ao que acontecer, nós provamos aqui, gente. Aí vem se for subir aqui, vou dar os parabéns ao Itamariano. E muito obrigado. Eu também aqui quero contar para vocês, para os internautas. Eu fiz uma crítica aqui na sessão atrasada, que o setor São Vicente de Paulo passou 4 dias sem recolher sacolas nesse feriado do carnaval. E eu falo e provo. Quando eu falo uma coisa é porque eu provo. E falaram que era mentira minha. E chegaram lá no dia na garagem, falou para o pessoal que eu falei aqui que tinha 4 meses que não pegava lixo naquele setor. Mentira, que vocês imaginam 4 meses sem pegar o lixo? Mas tudo bem, né? Passou os 4. Semana passada, procurei o encarregado da limpeza para retirar um resto de entulho, resto de construção ali de uma casa que eu fiz. Me respondeu que em rua de chão não retira entulho. Como diz o Wilson Zé Reis, né? Eu fiquei triste com a resposta. Por quê? Quem mora na rua de chão paga seu IPTU também. Inclusive aquele novo loteamento ali, o residencial Dona Filha, perto ali do nosso amigo Jair Carneiro, já foi vendido ali mais de 15 lotes. Foram escriturados, todos eles foi pago o ITBI, que é 3%. Lá foram avaliados 33 mil cada lote, dá 990. É pago certinho. Mas não pode retirar o entulho da rua de chão, naquele local. Mas não é por ser rua de chão, não, é por ser do vereador Martoni.
que até hoje eles não concordaram, que perdeu a presidência da Câmara. Então perderam, gente. Vamos trabalhar junto, vamos esquecer o passado. Não havendo mais nada, não, volta atrás. Agradecimento de praxe com o vereador Cres Nunes. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todo mundo. Se não me engano aqui, se eu tiver mal de conta, parece que deu uns 34. Ao vereador. E convidar que cada um convide um colega, um parceiro, para a gente encher essa grama. Obrigado. Não havendo nada mais se tratar, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Presidente, eu podia dar uma palavrinha de agradecimento aqui? Vou falar a apreciação para a senhora. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, todos os vereadores, todas as pessoas que estão presentes. Quero agradecer aqui o João Paulo, né, que apresentou esse projeto, dando nome a essa avenida, o nome do meu pai. Eu acho que foi muito merecido, né, essa avenida receber o nome do meu pai. Meu pai foi um dos pioneiros aqui da cidade. E, às vezes, muitos aqui não sabem, meu pai é irmão do fundador da cidade, de São Clé, irmão de São Clé. E, então, eu acho que estava na hora, né, de ter pelo menos uma avenida aqui que levasse o nome do meu pai, Antônio Rodrigues Mendonça, conhecido como Cãezinho Mendonça. Eu fiquei muito feliz em São Paulo. Eu já esperava por isso, né, que alguém lembrasse de dar o nome do meu pai alguma coisa aqui. Né? Meu pai é pioneiro, foi trabalhador, né? Ele ajudou aqui também no progresso da cidade, ele foi também candidato a vereador, mas na época que ele foi candidato a vereador, o sobrinho dele também se candidatou. E isso atrapalhou. Alguém da família fez uma campanha contra o meu pai naquela época, achando que meu pai já estava eleito. E falava, não, ó, o Titões já está eleito, tem muito voto, vamos votar no fulano de tal, não vou mencionar o nome de agora, isso já passou. E quando foi no final, meu pai ficou só como suplente, vereador suplente. Então ele não chegou a assumir uma cadeira dessa aqui por esse motivo, mas ele foi um candidato também vereador, então ele batalhou também pela nossa cidade. E eu acho que foi muito merecido esse nome, viu, João Paulo? Fiquei muito grata, viu, você ter lembrado aí, ter entrado com esse projeto, essa avenida levar o nome do meu pai. Agradeço a vocês todos que concordaram também, né? Dependeu de vocês também. Então, fiquei muito feliz. Muito obrigada a vocês, viu? Boa noite a todos. Thank you.